A paz do Senhor Jesus, voltamos com mais um comentário da Palavra de Deus e desta vez estou com minha Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 1. Estamos aqui com o grego koine, aonde ele nos diz assim: En arche orologos, kai ologos en to pros theon, theon kai, theon em ologos, ou theos em ologos. Esse é o chamado grego koine. Já no português, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vamos ler de uma forma que fique mais fácil para a compreensão daqueles que têm dificuldade? No princípio era o Logos, era o verbo. O verbo era Theon, era Deus. E o verbo era Deus. No princípio, o verbo, o Logos, o bara do hebraico, o Logos do grego, estava com Theon. E o verbo também era Theos. O verbo também era Deus. Ou seja, o verbo era divino. Quando alguém lê, não dá a impressão que a pessoa está lendo assim, olha, no princípio ele era a palavra estava com Deus e a palavra também era Deus. Como se estivesse tratando de uma pessoa, não parece? Parece, né? Mas não está. Aqui está dizendo, olha, no princípio havia uma palavra divina com Deus. E essa palavra divina era o verbo. Esse verbo era divino. Está falando de Jesus Cristo. Jesus disse assim, eu sou o princípio. Apocalipse capítulo 1 diz. Ou seja, eu sou bara. No princípio criou Deus. Ou seja, no princípio. Lembra lá o verbo haja luz. É chamado de bara. É o verbo bara. Esse bara do hebraico, ele aparece lá no grego. No princípio era o Logos do grego. Jesus Cristo, ele é o bara. E Jesus Cristo é o Logos. Jesus é o princípio, Jesus é o fim. Jesus é o começo. Jesus é o primeiro, Jesus é o último, Jesus é o alfa e Jesus é o ômega. Agora escute, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que Jesus, no princípio, ele estava com seu Pai. A palavra usada, o verbo usado para a criação de todas as coisas, era Cristo. Por isso que ele diz, no princípio ele estava com Deus. Sem ele, nada do que foi feito absolutamente se fez. E por que eu estou falando isso? Para aquelas pessoas que acham que muitas vezes Jesus é Deus, que Deus é Jesus, ou que Jesus é o Pai, que o Filho é o Pai. O texto está se referindo que o verbo era divino, o verbo era Deus. Está falando, aqui está mostrando a divindade de Cristo. Com isso eu glorifico o nome de Jesus e a pessoa bendita de Jesus como verbo divino. A igreja, ela tem o verbo divino, a palavra da vida, o salvador da humanidade, Jesus Cristo. Ele não simplesmente era, Jesus Cristo era, sim, Jesus é e sempre será. É isso que o escritor de Hebreus, no seu capítulo 13, nos deixou registrar, como Apocalipse, que fala que o escritor de Hebreus diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Apocalipse diz que Jesus é o princípio, Jesus é o fim, Jesus é o alfa, Jesus é o ômega. Quando o texto fala que Jesus é o princípio, no princípio, Jesus, ele faz o quê? Ele está no verbo. Ele é o verbo e ele é divino. Aqui, com essas palavras, eu defendo e eu glorifico a divindade de Cristo. Nós servimos um Cristo divino. Uma vez que a gente defende a humanidade de Cristo, que Cristo encarnou e se fez carne, nós vamos defender a encarnação.
não é reencarnação, é a encarnação de Cristo, onde o verbo divino, o divino, se faz carne. Jesus Cristo se fez carne e habitou entre os homens, e João disse, nossas mãos tocaram a palavra da vida. O que ele quis dizer mesmo? Ele quis dizer assim, nossas mãos tocaram o verbo da vida. Jesus é o verbo da vida. Jesus estava com o Pai quando criou. Lá no Gênesis, o Papai do Céu disse assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Lá no princípio, o Papai do Céu disse assim, eia, confundamos a língua dos homens. Isto é, tanto na criação como na Torre de Babel. E lá em Provérbios, a palavra da sabedoria disse assim, no princípio eu estava com Deus e era seu aluno. Ele usa o substantivo daquela palavra feminina, ele usa no masculino, dizendo assim, eu era seu aluno. E quem estava falando? A sabedoria. E quem era a sabedoria? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sabedoria do alto. E como é bom ter a sabedoria do alto. Homens simples, mulheres simples, pescadores, costureiros, que muitas das vezes trabalhavam com a púrpura, homens e mulheres simples que muitas das vezes trabalhavam com a terra, receberam a sabedoria do alto, como foi o caso do rei Salomão, que se tornou um exemplo de sabedoria. Mas tudo isso depende do verbo da vida, do entendimento que se tem do Filho de Deus, do maravilhoso Mestre. O profeta lamentador disse assim, a respeito do Cristo do Senhor, no seu capítulo 4. Já no Salmos 2, fala a respeito do ungido do Senhor. Ou seja, estava lá atrás, estava nos cânticos, estava nas profecias, estava nos profetas, estava nas leis, e estava lá no Bereshit, do hebraico, do Gênesis, no princípio, estava lá. Quando Jacó profetiza, ele diz assim para Judá, de ti sairá o legislador, de Judá não arredará o cetro, e dele virá o leão da tribo de Judá. Estava lá no Gênesis, na semente da mulher, estava o verbo da vida, a profecia que falava a respeito do nosso Senhor Jesus. Jesus, no princípio, ele era o verbo. En arche logos. En logos. Ele, no princípio, estava com Deus. E no princípio, lá en arche, ele era Teon. E Teon estava com Deus, e Teon era Deus. Da onde originou-se o verbo divino. Aí nós temos o verbo divino. Eu quero te apresentar o verbo divino, o Cristo divino, vivo, santo, poderoso, maravilhoso, que hoje está sentado à destra de Deus e intercede pelos pecadores. E muitos santos o viram, como foi o caso de Estevão e vários outros santos que viu Jesus sentado ao lado do Pai, como foi o caso de Davi, do Salmo 110, verso 1, ou Estevão, capítulo 6, de Atos dos Apóstolos. Que Deus te abençoe e que você não venha se equivocar acerca de Cristo Jesus. Não, essas pessoas que acreditam, Jesus é o Pai, e o Pai é o Filho, as Escrituras mostram individualmente tanto a pessoa do Pai como do Filho e a ação maravilhosa do querido Espírito Santo. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e que você possa ter Jesus Cristo como seu mediador entre o Pai. Um forte abraço, Deus abençoe em nome de Jesus.